Olá, começa agora mais uma edição do Estação Amoré. Para começar muito bem o programa de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o Teatro de Rua. A Honesta Cia de Teatro de São Paulo veio aqui para Porto Velho trazer essa arte e encantar o público com a peça As Presepadas de Damião, de como fez fortuna, venceu o diabo e enganou a morte com as graças de Jesus Cristo. Meu nome é Fernanda Janizelli, sou do grupo Honesta Companhia de Teatro e nós viemos para Porto Velho para apresentar no Festival de Rua do Sesc a peça As Presepadas de Damião. É uma história bem clássica, ela foi tirada de uma lenda medieval que a gente achou em diversas fontes da cultura universal. Em cordéis, achou também uma versão dos Irmãos Grimm, que trata basicamente na nossa história, o Damião, que foi o nome que a gente criou, mas é um sujeito, um típico malandro, um cara pobre e muito generoso, que gosta da boa vida, e ele mora numa pequena vila e recebe a visita de dois estranhos, andarilhos. Esses andarilhos são, na verdade, Jesus e São Pedro, que vieram para a Terra observar o mundo humano. E aí, quando ele recebe, ele é muito gentil com eles, ele dá água, comida, dá uma cama para eles dormirem, e em troca dessa boa ação do Damião, eles dão a chance do Damião realizar 3 pedidos, que vão ser concedidos de qualquer forma. E aí o Damião, ninguém sabe porquê na hora que ele faz isso, mas ele pede para ganhar sempre no jogo, para quem subir numa árvore que nunca desça, só quando ele mandar, e para quando a morte vier buscar ele ganhar 1 hora a mais. E aí tudo vem em detrimento disso, ele começa a ganhar muito no jogo, ele vira um cara muito rico, e até ele morrer. Só que ele não consegue morrer, ninguém morre. E aí esse é o conflito da peça, na verdade. Um mundo sem morte e todo o caos que isso gera e toda a pressão que isso gera em cima do Damião, que causou o caos no mundo. Eu vou embora, tchau, obrigado, hein? Me ensinou pra gente pagar nossas dívidas! Não, a gente é amigo! Ah! Morra, desgraçado! Morra! Ai! Ai! Mexe, Guardilino! Paga as gritas! Ai! Ai! Assim você mata o papai! Eu faço 2 personagens, faço a Cosma, que é a irmã do Damião, e na segunda parte da peça eu faço a personagem Morte. Estação do meu domínio! Que isso, Damião? Urucubata! Fica matando quem não quer morrer, né? Agora vai levar! Eu faço o capitão. O capitão é mais uma figura tirada do cavalo marinho, que na nossa peça ele cumpre a função do narrador. Ele introduz a história e dá todos os caminhos necessários para o espectador entender direitinho. E eu também faço Jesus Cristo, que na nossa história é o menino Jesus Cristo, Jesus Cristinho, para os íntimos. E eu tenho a companhia do São Pedro, né? E eu faço esse papel, que é Jesus Cristo e que dá as graças para o Damião, junto com São Pedro, né? Que na peça a gente chama ele como se fosse tio, mas por consideração, né? E aí vem disso junto também toda uma paródia de uns temas religiosos, né? Como tem Jesus Cristinho, que é o menino Jesus, que é basicamente não querer fazer uma crítica, mas é colocar uma índole de criança numa figura tão importante, cheia de poderes, né? Que é Jesus Cristo. E que é uma figura muito bonita, simbolicamente, muito potente na nossa cultura. Damião! Você está falando com 2 autoridades divinas que podem lhe conceder 3 pedidos. O Galô tá fazendo mal pra esse povo. Tá fazendo mal. Você está falando com o senhor São Pedro. E o menino Jesus Cristo. A Honesta Companhia foi formada pela turma de 2009 do curso de Artes Cênicas da Unicamp. É um pouco recorrente lá na Unicamp, quando a gente se forma em Artes Cênicas, alguns grupos saem da turma que cursou o curso juntos. E a Honesta foi isso que aconteceu com a Honesta. Era a turma de 2009, algumas pessoas continuaram trabalhando juntas. E essa peça, As Presepadas de Damião, é a peça de formatura da turma. Eu sou da turma de 2007 e o Rafael é da turma de 2011. São as 2 únicas pessoas que não são dessa turma, mas
Quando eles estavam fazendo a montagem ainda na faculdade como a peça de formatura, eu trabalhei com eles a preparação corporal. E aí depois, quando alguma das atrizes tiveram que sair do elenco, eles me convidaram para entrar. Que preguiça, rapaz! Sua irmãzinha! Achei! Cadê? O que é essa coisa aqui me seguindo? Me seguiu na rua e eu peguei pra criar. É a nossa primeira peça de teatro de rua, né? E o teatro de rua ele tem umas exigências estéticas mesmo, que são diferentes, né, de um teatro de palco. Então isso já é a primeira diferença que estaria em qualquer adaptação de qualquer coisa que a gente fosse fazer, né? E essa peça, especificamente, o nosso diretor Mário Santana, ele já tinha montado uma vez. Então, nós tínhamos um texto, que foi a versão que ele fez há 10 anos, 15 anos atrás, e nós líamos esse texto, só que era diferente. A gente pegou a estrutura narrativa e mudamos todas as falas, mas baseamos-nos nesse texto. E a partir disso a gente começou a utilizar elementos da cultura popular, que a gente veio da universidade, né, da Unicamp, então a gente tinha toda uma vivência anterior de algumas experiências que eram comuns, que era a relação com o cavalo marinho, que é um brinquedo de Pernambuco, com a folia de reis e com o maracatu. E aí a gente começou, por causa dessa exigência estética que o teatro de rua tem, a criar as ações dos personagens ou os próprios personagens, os traços de caráter dos personagens, com base nessas figuras que aparecem nesses folguedos populares. Então o Damião ele tem muito a ver com o Mateu, que é o palhaço, por assim dizer, do cavalo marinho. Também tem muito a ver com o Rei Negro, da Folia de Reis. E aí nós fomos pegando, por exemplo, passos do cavalo marinho, que tem a véia do bambu, por exemplo, que é uma velha com uma velha acesa, digamos assim. E aí a gente pega esses passos e começa a adaptar, que tem a Cosma, que é a irmã do Damião na história, e a gente foi... E também tem essa ponte entre essa cultura tradicional que a gente faz e uma cultura mais moderna, digamos assim, contemporânea, que é o que o nosso diretor chama de estética da bagaceira, que é utilizar essas referências da cultura de massa, que é sertanejo, funk, notícias que aparecem, essas figuras do YouTube, etc., que surgem também para gerar o riso, né? São motivos de piada pra gente e compõem a história também. A morte está presa! E a culpa é sua, você não devia ter dado os pedidos pro Damião, daí a gente não daria nada. Os pedidos! Ai, seu velho sacana! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Eu estou aqui! E o Estação Amoré de hoje está só começando e a gente vai dando uma pausa. Mas no próximo bloco tem muita música brasileira contemporânea através do Octeto de Polifonia Coros. Você não pode perder.